Muito bem, voltamos aqui. Possível. Mas muito bem, agora vamos começar aqui a nossa entrevista, né, com o Lucimar Antônio. Ele que é técnico em enfermagem, não é mesmo? E atua na área há 22 anos, então tem muita história aí para contar, né? Muito trabalho prestado. Boa noite, Lucimar, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Simone. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando aí pela Higiene e Comunicação, né? A Simone, só fazendo uma correçãozinha, na verdade eu sou, sim, sou auxiliar e técnico de enfermagem, né? Mas essa procedência aí dos 22 anos, eu atuo na área de farmácia, tá? Sim. Realmente eu sou formado, mas não exerço integralmente na área realmente de técnico e de auxiliar de farmácia, né? Perdão, de auxiliar de enfermagem. Eu atuo dentro da farmácia exercendo esses tipos de procedimentos que é feito também. Entendi. Uhum. Muito bem, mas aí a galera aí quer saber quem que é o Lucimar Antônio. Então, você faz aí para a gente um breve relato de quem você é, de onde veio, o que fez até chegar a essa área aí da farmácia. Sim, o que acontece? Depois a gente tem que ser mais breve possível, uma história muito longa, né, no decorrer até hoje. Mas, assim, eu sou lá de Minas, na verdade, sou natural de Campina Verde, Minas Gerais. Né? Assim, o que me trouxe aqui, na verdade, foi realmente trabalhar com farmácia, né? Em 2013, eu vim para Vila Rica trabalhar com o Fábio, né, que é o primo da minha ex-esposa. Ele abriu uma farmácia e, com 2 meses que ele estava com essa farmácia aberta, que era a Farmavida, perdão. E aí eu vim para trabalhar com ele. Né? Ele me chamou lá para a gente trabalhar, para a gente ajudar no andamento da farmácia. Uma das pessoas aqui de Vila Rica me conhecem, né? Por esse trabalho que foi feito, né, dentro da Farmavida, nesse período, né? Mas antes disso, o que me trouxe realmente nesse período de trabalhar, de sair de técnico, de auxiliar de enfermagem para de farmácia, foi algumas histórias que vêm ao decorrer do tempo, né? Que aconteceram lá em Minas mesmo, né? Há um tempo atrás, na área da minha adolescência. Então, ocorreu alguns fatos que me trouxe para essa área de saúde, que puxou mais para essa área, sabe? Não pode dizer? Pode, não pode. Posso esclarecer. É assim, é um pouco extenso, mas vou resumir o máximo possível. Uhum. Assim, são duas questões primordiais que me trouxe a esse ponto de trabalhar na área de saúde, sabe? Lá em Minas, assim, na minha adolescência, eu tive um problema, eu tive que fazer uma cirurgia nas duas pernas, na verdade, e no HC, em Ribeirão Preto, que é o estado de São Paulo, né, porque lá na minha cidade não tinha assim, profissionais ortopedistas para poder fazer esse procedimento, né, que era necessário ser feito. Naquela época, eu, se não me engano, eu tinha 16 anos. Né? Então, o primeiro fator foi esse, porque eu peguei uma infecção hospitalar. Lá, depois de uma cirurgia que eu fiz na perna direita, eu fiquei quase 2 meses internado dentro do hospital. Então, lá eu tive noção do que realmente era a parte de um paciente, como lidar com um enfermeiro naquele trajetório. Então, quase 2 meses lá dentro, você via diversas coisas. Sim. Eu ficava na área de ortopedia, onde é que você via, né, toda pessoa chegada lá, acidentada, tudo quebrado, né, amputado. Então, você via cada situação, assim, realmente é uma situação bem difícil para você estar convivendo com aquilo. Foi na escola. Isso. E assim, teve uma situação que me chamou muita atenção, foi 2 casos. E se você analisar, há coisas que acontecem na vida das pessoas, por bobagem, pode levar ao fim da vida de uma pessoa. Então, o primeiro caso foi o seguinte, um rapaz chamado Marcos, naquela época ele tinha aí seus 27 anos mais ou menos, tinha um rio, ele estava com a família dele num rio, e ele tinha uma pontezinha, ele foi para o lado dessa ponte e bateu na frontal, né? Era muito raso. Então ele bateu com a frontal e ficou tetraplégico, né? Não mexia do pescoço para baixo, entendeu? E assim, e aí ele estava lá junto nesse quarto junto comigo, e ele falando da situação dele, já estava bem debilitado, assim, super mal, porque dependia do auxílio das outras pessoas, da família, mas também da parte dos enfermeiros que estavam lá a cuidar dele, né? Mas assim, ele estava lá porque estava bem debilitado, com escoriações, lesões causadas por pressão do corpo, porque não locomovia, Sim. devido à necessidade das pessoas estar podendo fazer isso para ele em casa, né? E aí, infelizmente, ele estava com a esposa, e depois que ele ficou debilitado, a esposa foi se afastando disso, dando menos cuidado para ele, né? E jogou para a mãe dele. E ele me contando essa história toda, e assim, a gente vê o convívio de estar na necessidade de você estar lá para poder ajudar alguém. Né? Esse foi o primeiro fato. E, infelizmente, depois dessa cirurgia, eu saí. Na hora que eu voltei no retorno novamente, eu fiquei sabendo que ele faleceu lá dentro do hospital, devido a uma pneumonia. Esse foi um dos primeiros casos. O segundo também, sendo rápido, também bem breve, nesse mês, 2 meses de internação, eu conheci Francisco.
Francisco era um chapa, descarregador de caminhão. Entendo. Eles estavam lá fazendo esse procedimento, lá descarregando um caminhão. De repente, o que estava lá em cima desceu um saco de cimento. Sim. Não segurou muito bem, escorregou e bateu na cabeça dele. E ele ficou muito bravo com aquela situação, subiu em cima do caminhão para tirar satisfação. E naquele momento que aconteceu isso, ele e o outro lá, eles discutindo um com o outro empurrou ele para trás, para ele não chegar mais perto. Esse deslocou, caiu de cima do caminhão, bateu com a cervical na sarjeta. Ficou com o mesmo procedimento, né, tetraplégico também, foi para essa região, ficou no nosso quarto do lado. Essa foi a situação mais difícil, porque o que acontece? A família estava toda lá junto com ele, e aí você vê a necessidade, ele pedindo lá que não queria morrer sem ver os filhos, tal, e aí você via que ela estava passando por tudo aquilo, né? E aí, infelizmente, naquele momento, daquela situação, era um hospital, né, estava lotado, cheio de coisa, então não podia entrar criança naquele local. Entendo. Eles tiveram que levar ele para o isolamento também. E aí você via a necessidade, todos os enfermeiros trabalhando com ele, você via a necessidade de estar lá. Quando foi uns 5 dias que ele estava lá, se não me engano, na nossa área, ele deu uma parada cardiorrespiratória também, do nosso lado. Eles reanimaram ele, levaram ele para o isolamento, para os filhos poderem ver ele, que na verdade eram os filhos, porque eram 5 e 6 anos, se não me engano, na época dos filhos dele. E naquele dia mesmo ele faleceu. Então, assim, são coisas que aconteceu que realmente marcou bastante essa área, entendeu? E para vocês notarem, foi duas coisas, fatalidades, que aconteceu coisas banais, né, que se levou a isso, né? Então, uma coisa que a gente deve falar, a gente nunca sabe o que vem no dia de amanhã. Exatamente. Entendeu? O que a gente pode fazer hoje, a gente tem que fazer o máximo possível, se dedicar o máximo possível da nossa vida, porque são coisas simples. E os dois veio a óbito por causa de coisas simples. Banalidades. Exatamente, né? que ocorreu. Uma fatalidade do primeiro que pulou, infelizmente não verificou onde é que ele estava indo. O do segundo, que foi um incidente provocado, que o outro rapaz realmente ficou muito traumatizado com essa situação também que aconteceu. O que empurrou ele não sabia a consequência, né? Isso. Mas toda ação tem uma reação. Toda ação, né? Então, foi isso. Agora, na parte de... Aí, isso já me trouxe para a enfermagem, sabe? Focalizei, depois de todo esse processo trabalhoso, saí do hospital, né? Fui em recuperação, porque recuperação ortopédica de cirurgia demora bastante tempo, né? Fiquei um tempo e tal. Aí eu pus na cabeça que eu precisava... Não seria uma profissão para mim, uma boa profissão para mim poder entrar. Aí eu fui fazer em Ituiutaba, técnico auxiliar naquela época, na verdade, que era uma cidade a 120 quilômetros, né? Eu trabalhava naquela época numa lanchonete, entrava às 5 da manhã e saía rapidamente, saía lá para as 4 da tarde, pegava o ônibus e ia para Ituiutaba, chegava de Ituiutaba às 1h30 da manhã. Então, esse foi um percurso durante 2 anos, fazendo esse tipo de trajeto, até a conclusão, né, do auxiliar. E aí, quando foi o técnico, eu fiz na minha cidade mesmo, Campina Verde. Teve lá o técnico, vamos fazer ele. E a parte importante, para você ver uma noção assim, essa parte realmente que me chamou nessa parte da enfermagem, quando eu estava em ação já, porque eu tinha que fazer estágio dentro do hospital. Isso. Né? Uhum. Então, nesse intervalo de tempo que eu fazia estágio, à noite e trabalhava de dia. Então, era dias, às vezes eu tinha que fazer 2 dias seguidos e folgava um dia. Né? Trabalhava um dia, de noite, durante o dia na lanchonete, à noite tinha uma folga aí, tirava das 5 horas até às 7 da noite e entrava no plantão do hospital. E aí você vê a necessidade, a carência da pessoa que está lá, quando ela te agradece, como você faz. É a sua profissão, você está lá para exercer aquilo. Mas você vê o agradecimento que a pessoa tem, como você lidar com ela, entendeu? Então, aquilo é muito gratificante. Tanto é que tem uma questão que me julga muito, são 2 questões. É de uma mãe que teve... Então, assim, eu vou colocar isso como que é interessante você ser um bom profissional naquilo que você faz. Então, o reconhecimento vem através das palavras das pessoas. Isso. Né? São 2 fatos, então, isoladamente, que aconteceu dessa forma. Todos os 2 nos meus plantões, que eu fazia à noite. Então, os meninos brincavam demais. Falavam, à noite era os plantões que falecia mais paciente. Mas, realmente, sim, não era coincidência, mas falecia muito paciente à noite mesmo, né? As debilitações. E teve um plantão, que tinha uma mãezinha lá que estava com a criança. Essa criança... Ela chorava muito, os meninos foram tentar fazer pulsionar uma veia nela, não conseguiu. Né? E aí trocou de plantão, eu me entrei. E eu fui lá e fui tentar também fazer esse procedimento. Né? Então, assim, na verdade não é tentar, é fazer. Mesmo que você erre, como eu falo para os meninos na farmácia, esse tempo todo de trabalho, a gente não tem que tentar fazer as coisas, a gente tem que pegar e fazer. Se for para tentar, se você entrar com aquela cabeça que vai tentar, então você nem faz. Porque você não vai tentar
dar um medicamento para um filho seu para melhorar. Você tem que dar um medicamento, indicar um medicamento para melhorar. É tudo. Né? Até você acha que você é mãe do seu filho, você acha que o medicamento vai funcionar. Você está ali procurando um profissional para ter uma certeza daquilo que vai resolver o problema, não é? Exato. Aí, o que ocorre? Voltando anteriormente no hospital, então, eu fui lá, consegui realmente impulsionar a veia dessa criança, né? E ela tomou o medicamento e melhorou. Então, você vê a gratificação da mãe ali, né? Até a criança no outro dia sua também. ação, né? A ação era o meu trabalho. Seu né? trabalho. E ela assim, ela me agradeceu tanto por aquilo que você acha assim, poxa, nem necessário, né? Mas realmente ela ficou tão contente com aquela ação mínima que você estava fazendo no seu trabalho, um reconhecimento daquilo, né? A outra vez foi o quê? Uma cesárea que teve, assim. E às vezes o profissional, quando ele entra nessa área, e o paciente às vezes fica um pouco agitado, o profissional ele faz o quê? Ele fica um pouco nervoso com a situação e naquele momento leva ele a cometer erros. Né? E cometendo erros ali fica ruim para o paciente e fica ruim para o... É uma área que não dá para ter. Exatamente. Né? E fica ruim também para o profissional que está trabalhando. Era 3h da manhã, eu fui fazer a rota dentro do hospital e tinha uma paciente para mim que ela tinha feito cesárea. E aí o que aconteceu? Ela estava com muita dor, porque eles não conseguiram funcionar a via dela para fazer o medicamento endovenoso. Aí foi feito por via oral. E então, nessa madrugada, era 3h da manhã, eu fui lá fazer esse procedimento e me passaram o medicamento para tentar fazer novamente, para fazer, né? Para fazer endovenoso nela. Né? E eu, assim, ela estava tão ruim com os medicamentos que tinha tomado alguns analgésicos, que deixava ela um pouco debilitada, assim, não fora de si, né? Dopada um pouquinho, né? E aí eu fiz esse medicamento nela, o esposo dela estava junto comigo, fiz esse medicamento, ela melhorou. Aí, no outro dia, uma simples palavra, ela falou assim, eu pedi para o esposo dela, vai lá e vê lá no posto de enfermagem e traz para mim o anjo que veio aqui essa noite para fazer eu melhorar. Então, você analisa uma situação dessa, né? Você chegar lá na frente da pessoa, a pessoa fala uma coisa dessa para você. Então, você se sente muito gratificante com aquilo que você faz. Seu trabalho fez a diferença, né? Com certeza. Então, num dia só, você ganha a semana, você ganha um mês, você ganha um ano, né? E aí você vê que você está indo no caminho certo. Isso, e impulsiona a fazer cada vez mais e melhor. Exatamente. Né? Mas aí eu não prossegui nesse processo de farmácia, no processo da enfermagem mesmo, né, nessa área de enfermagem. Por quê? Porque, na verdade, lá em Minas, para a gente, a área de enfermagem, questão financeira, não é tão viável. Apesar de que isso é uma coisa muito, assim como eu falei, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, mas não fugiu muito da área, né? Porque, então, até em Minas, lá eu fiz esse curso em 2002. 2002? Isso, não, em 2002, se eu não me engano. Aí eu comecei na farmácia, né? Aí depois disso, eu já fazendo os estágios, né? Não cheguei a trabalhar no hospital, fui chamado algumas vezes, mas não entrei no hospital. Aí eu fui para a farmácia nessa área, mas nessa área também fiz vários procedimentos lá em Minas mesmo. Trabalhei muito com as pessoas que tinham câncer, que estavam dentro em casa, estava fazendo curativo, ia fazer o procedimento de farmácia todo. Então, você fazia aquele atendimento, né, a domicílio também. Então, foi esse o percurso que teve para mim entrar e engajar nessa área. Né? E, a partir disso aí, eu estou na área de farmácia já, vou fazer, na verdade, esse ano faz 23 anos, agora em novembro mesmo. É agora. É agora, exatamente, nesse mês. Faz 23 anos que eu estou nessa área, né? E, assim, eu tento realmente fazer eu faço o máximo que eu posso, né? Para poder realmente desempenhar o meu trabalho, né? E não para me ter reconhecimento, mas porque a pessoa, quando ela vai lá, né, procurar a gente, é porque realmente ela tem uma debilitação, ela está com uma dor, ela quer uma coisa que tenha resposta. Né? Então, eu estou lá para isso. Eu sou um profissional que eu tenho lá para dar resposta para ela, para fazer ela melhorar. Então, eu tenho que carregar isso nas minhas costas, né? Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Isso. Entendeu? Então, a gente trabalha dessa forma, né? Isso. Muito bem explanado. Muito importante. Ia ficar sem compartilhar isso aí, que, olha, fez toda a diferença na entrevista. A história, por que ele veio parar, né, nessa área aí da farmácia, da saúde. Por quê? Por causa desses fatos aí, que impulsionaram ele a querer, né, servir, oferecer o seu serviço para, digamos assim, que também não, porque não, salvar vidas, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque, às vezes, tem uma doença lá que não vai levar à morte, mas a qualidade de vida dela vai ser prejudicada. E ele, com o conhecimento que ele tem, o anseio, o desejo que ele tem de desenvolver bem o seu trabalho, vai com que aquela pessoa melhore, né, elimine aqueles sintomas e tenha uma qualidade de vida melhor.
Muito, muito bom, viu? Parabéns. Imagina. Gostei muito e eu tenho certeza que quem está em casa gostou muito de ouvir essas histórias aí que enriquece, né? Agora, Lucimar, vamos falar assim. Você falou fatos marcantes, né? Isso aí realmente foram fatos marcantes. Mas assim, teria algo que você sonhe, que você almeje dentro da sua área, que ainda assim, o sonho, a expectativa, porque nossa vida é feita de sonhos, né? Se a gente não tem sonho, a gente morre. O que você sonha aí para a sua área? Na verdade, o que acontece? Eu sonho, assim, eu estou trabalhando em cima desse caminho, então meu sonho não foge disso, né? A gente trabalha hoje aí na Farmavila, né, que era da antiga Padrão, veio aqui agora, né, desvinculei realmente da Farmavida, que é a Confab, né, agora a gente está trabalhando isoladamente com a Farmavila, né, administrando lá. Então, assim, não é um sonho, é uma realidade que a gente está trabalhando em cima para realmente poder levantar a farmácia, que ela teve um processo aí todo debilitado em questão das vendas, né, vendeu a farmácia e entrou, né, a cliente entrou lá junto com os outros, com o irmão dela como sócio também. Isso. Mas infelizmente não tinha assim pessoas para poder estar dando andamento, para poder estar ajudando. Então teve um movimento, perdeu bem o movimento da farmácia no caso, né? E aí ela me fez uma proposta para a gente vir para poder administrar lá para ela, né? Uma porcentagem como tipo de uma sociedade para a gente poder trabalhar isso aí para fazer levantar essa farmácia, né? Então eu aceitei esse desafio, realmente por causa disso, né? Então, na verdade, um sonho, o que é? Seria o quê? Na verdade, você ter a sua própria farmácia, né? Você, assim, lá eu trabalho com toda a liberdade, porque, né? Mas, assim, são sócios que estão juntos, né? Então, mas, assim, é um processo que a gente está fazendo, né? Em cima disso aí. Muito bem. Eu estou observando aí, acho que o pessoal de casa também observou a sua camiseta. Ah, sim. Vamos falar dessa campanha? Vamos lá, isso aí é o que começou agora, né? Começou ontem, na verdade, né? Novembro Azul, né? E Setembro Rosa, mas nós estamos no novembro, né? Então, uma coisa muito interessante, assim, que vem chamando a atenção há muitos anos, né? Para a gente poder, nós, homens, né? Nesse caso, voltado para a gente, né? Esse processo todo da gente se cuidar, né? É muito importante, tá? Assim, são coisas que, a partir dos 40 anos, é necessário a gente fazer rigorosamente essa check-up através da próstata, né? Então, são nessa época, não que quer dizer que antes não venha acontecer, mas é raro estar acontecendo com a idade inferior a 40 anos. Acima disso aí, a tendência é maior. Onde é que a gente tem que estar fazendo realmente todos os check-ups, os exames, né? Às vezes, tem pessoas que colocam aquela rotulação que é constrangedor, você fazer um exame de próstata, né? Hoje tem o PSA que você vai fazer para ver uma alteração, e depois você faz o exame de toque, né? Não que um substitui o outro. O certo é se fazer os dois, né? Porque às vezes o PSA não dá alteração, mas você faz o toque e vai dar uma alteração. Isso. Então, na verdade, é necessário que você faça os dois. Então, não tem constrangimento para você cuidar da sua saúde. Mas antes, né, passar por isso e estar vivo do que ficar lá intactos, né, na sua e acabar vindo aparecer um câncer aí que já é tarde demais. Com certeza, porque depois que aparecer, você vai ser sujeito a tantas coisas que aquilo lá vai ser uma coisa tão banal que você vai falar, nossa. E outra, né, Lucimar, como a gente está aqui, nós estamos falando de profissional. É um profissional, não é alguém que não tenha aquela bagagem, se preparou para aquilo. Então, é um profissional tratando. É como se fosse um veterinário tratando do animal, mas existe lá um médico. Nesse caso, é o quê? Qual que é a especialidade para esse tipo de interferência aí? Da próstata. Agora é o... Oncologia para câncer. Isso. Mas agora também fugiu. Então, é um profissional que ele estudou, ele se especializou dentro daquela área. Então, normal. Como a cozinheira vai preparar a comida, ela tem aquela experiência para fazer aquilo bem feito. Um dentista vai tratar dos dentes, tem aquele profissional. Tem um professor, se preparou. Assim, é aquele especialista da área, né, para atuar aí trabalha primeiro na saúde. Tipo urologista, urologista, né? Trabalhar em cima disso aí. Urologista é dos rins, não? Também nessa área, toda a questão urinária, mas ele detecta também. Envolve, né? Isso. Então, é algo assim, que esse tabu que envolve aí os homens, que esse negócio... É como o Lucimar falou, tem um exame anterior e tem o exame do toque. Que faça os dois, se for necessário, mas antes passar por esses exames, como eu disse, e estar vivo do que não vou fazer, vou me resguardar e acabar aí aparecendo um câncer aí que depois vai passar, como o Lucimar disse, por outros tantos
Vai ser procedimentos que você... outros procedimentos que você vai ter ali. Gerar muita dor, né, muito sofrimento. Né? Então, é um tabu que tem que ser vencido. Nós estamos aí, século XXI. E, às vezes, a pessoa acha assim, vamos falar da forma correta, porque às vezes a pessoa fala que um toque é tão constrangedor, mas vai chegar a um certo ponto que você pega um câncer, a pessoa vai ter que fazer sua fisiologia na cama, vai ter que alguém limpar ela toda, né? Então, entendeu? Então, isso sim, às vezes torna mais constrangedor que um simples toque para fazer uma prevenção. Pois é, mesmo é um tabu. Tem que vencer. As mulheres não têm que fazer, e é todo ano. E não é só até os 40, não, até a partir dos 40, não, até antes. Então, sim. Exame de mama, exame de colo uterino, então, muitos procedimentos que têm que ser feitos. O homem também tem que perceber que ele não é intocável, né? Doenças chegam em qualquer pessoa, qualquer gênero. Com certeza. Né? E assim, o toque que a gente dá é que a primeira coisa que começar a dar um distúrbio na questão urinária, micção urinária, né? Dificuldade de urinar, urina muito solta, né? Às vezes prender na urina também, jato urinário, tudo. Porque que acontece? As próstatas, às vezes, ela dá um inchaço, mas não significa que aquilo ali é um câncer de próstata, né? Mas dá uma alteração. Isso. Então, toda alteração precisa ser acompanhada, né? Pelo profissional, para ele poder passar o medicamento indicado, né? Você faz um controle todo ali, entendeu? Então, assim, todo distúrbio que você tiver na questão de micção, levantar muito a urinar frequentemente à noite, né? Tiver o jato urinário assim, cortando ele, então seria necessário, são as dicas que você vá a procurar um médico especialista para você fazer um trabalho de prevenção, mesmo que não esteja nesse período seu de 40 anos. O check-up a gente tem que fazer de 40 anos. Nós homens tem que fazer igual as mulheres, tem que fazer às vezes todo mês, todo ano. Não, falo de próstata, mas check-up de saúde, todos nós temos que fazer. Na verdade, né? Vamos saber se a gente está bem para poder estar passando os nossos dias aí, exercer nosso trabalho, né? Isso, o correto é isso. Muito bem. Tem mais alguma coisa sobre a campanha? Não, tranquilo. Então, vamos falar das medicações, genéricos, de marca? Sim, isso é uma explicação que a gente queria colocar, só porque o que ocorre? Existe muito tabu hoje. Eu vou explicar para vocês o seguinte, esse aí eu realmente eu conheço dessa área, então por isso que eu vou estar trazendo para vocês. Em questão de medicamento de referência, né? Que é aquele que, entre o vocabulário normal que vocês têm, o original, como se diz, né? O pessoal diz aí. E tem equivalente, existe o genérico. Muitas pessoas falam, nossa, mas o genérico, por que ele é mais barato? Então, ele não serve, ele é ruim, igual o outro. Então, eu trouxe 2 medicamentos, um genérico e um de referência, para mostrar para vocês, né? E explicar essa situação. Aí vai ser uma coisa breve, realmente, que eu acho que nosso tempo já está meio estourado, mas é uma coisa rapidinha para deixar as pessoas conscientes, porque, às vezes, gasta-se mais para coisa que fazer o mesmo efeito. Né? Isso, então, porque assim, as pessoas às vezes pensam que o genérico ele é mais fraco, né? Sim, exatamente. E na verdade, o que é? Vamos explicar agora como funciona. Isso. Eu trouxe aqui, não sei se dá para focalizar direitinho. Dá para chegar, a gente dá para chegar ali perto, para mostrar. Você vê esses 2 medicamentos, o da caixinha azul, esse da caixinha azul é o ARA2, né? Esse ARA2, o que ele é? A fórmula dele, a composição é que é losartana potássica. É um medicamento usado para pressão arterial, né? O ARA2, ele é o quê? É um medicamento de referência. No modo simples de falar, seria o quê? O original, vamos colocar dessa forma, né? E o da caixinha amarela, ele é losartana também, o princípio ativo do mesmo jeito, a miligrama mesma, né? Só que ele é o genérico. Mas por que, então, a diferença de preços? Né? Por que essa diferença razoável de preço? Pergunta. Né? Por quê? Ela é mais barata? Não, então não vai valer a mesma coisa. Especialmente funciona da seguinte forma. Esse medicamento de referência, o que acontece? O laboratório ele tem custos para poder descobrir o efeito dele no organismo, descobrir a fórmula nele, a quantidade de miligrama correta que vai ter a ação dentro do organismo do paciente para fazer o efeito final, entendeu? Aí o que ocorre? Depois, isso aqui está tudo pronto, ele paga farmacêutico, faz testes e testes em cima disso aí, até a Anvisa conseguir liberar esse medicamento, né? Porque é uma empresa particular. Exatamente, que é a losartana potássica, né? O medicamento é losartana, a ARA2 é o nome fantasia, mas o medicamento mesmo é o quê? Losartana potássica, que é o nome do princípio ativo, a composição, a fórmula do medicamento. Então, o que ocorre? Então, ele gastou o quê? Milhões para descobrir isso aqui. Né? A fórmula, a quantidade, o tempo que dá efeito no organismo, né? Aí tudo bem. Ele teve, há um tempo atrás, tinha uma patente, né, que depois de 5 anos que poderia produzir
outros laboratórios poderiam produzir outros medicamentos, o mesmo medicamento, né, com sal. Hoje já não existe dessa forma. Aí o que acontece? Depois que você já descobriu que o medicamento faz efeito, a fórmula, a composição do medicamento, entra outro laboratório, ele não vai ter esse custo mais. Não é? Ele já sabe o efeito, já sabe qual que é a composição, sabe a miligrama certinho, o princípio ativo, que é o sal do medicamento. Então, o que ele faz? É só importar o sal do medicamento e fazê-lo. Então, os custos dele vai ser cortado aí, vamos supor, 100 vezes menos do que o do laboratório que descobriu. Qual que é o medicamento? Que teve aquele todo o trabalho para descobrir, todos os princípios. Então, isso... Como se fosse uma rasteira, né? Exatamente, é isso. Passou a rasteira. Assim, eu explico para os clientes lá na farmácia da seguinte forma, uma forma simplesinha. Você, Simone, você chega na sua casa, dono de casa, hoje você vai fazer um bolo ali, você vai inventar uma receita de um bolo, você começa a fazer ele, você vai perder alguns ingredientes algumas vezes, porque não vai ficar bom. Né? Às vezes não vai crescer, às vezes fica duro demais, às vezes ele fica murcho, né? Não fica um gosto bom, então você vai estar trocando ingredientes. Isso. Aí, de repente, você acha uma receita perfeita ali, não é? Isso. Que deu aqui, ficou excelente, as pessoas experimentam. Você vai anotar aquela receita sua num caderno, as outras pessoas vão fazer porque sabe o segmento todo que você fez. A dosagem. Exatamente. Né? Às vezes tem uma diferencinha que você coloca um pouco de carinho a mais naquilo e tal. Mas, assim, a parte principal está lá. É aquilo que você descobriu, mas você descobriu. Mas você colocou o papel e passou para outra pessoa. Então, ela sabe o caminho para ir. Então, isso é do medicamento da mesma forma. Então, o laboratório descobre aquele todo o trabalho. Então, os custos disso aqui é repassado para o cliente. Então, vamos supor, 50 vezes que ele gastou menos, ele vai passar para um cliente. Então, os impostos em cima desse tipo de medicamento, existe outro medicamento chamado de referência. Né? Referência é esse aqui é o genérico. Existe o chamado equivalente. Só ele não vem com o nome do princípio ativo. Esses dois medicamentos, que é o de referência, ele vem com o nome fantasia em cima, que é o ARA2, né? Mas o nome do princípio ativo, a fórmula, é o quê? É losartana potássica. Tá? Então, o medicamento não é ARA2. O medicamento é losartana potássica, que é o quê? Que é o princípio ativo desse medicamento, que é o que faz efeito. Então, e o genérico já vem com o nome da fórmula, né? Que é losartana potássica. Então, para vocês verificar isso aí, é dessa forma. Todo genérico ele vem com o nome da composição do medicamento. Já o equivalente e o original, né, que é o de referência, ele vem com o nome fantasia em cima. Lucimar, eu, assim, às vezes, quando eu não consigo o tratamento que eu preciso aqui em Vila Rica, e assim como nós todos, a gente viaja, né, vai consultar em outro lugar, e, às vezes, até você está lá esperando, quando vai sair uma pessoa com uma pasta de rodinha, às vezes, ou então chama aquela pessoa na sua frente e entra lá para dentro do consultório, você tem que ficar aguardando. Aí, depois, você descobre, era o vendedor de medicamento para o médico. Aí, você entra lá para consultar, o médico vai e fala para você, você vai tomar esse remédio, tem que ser esse remédio. Exato. E, às vezes, até te dá umas amostras lá para você, tipo assim, ir para o corredor que ele quer. Sim. O que você acha dessa prática? Veja bem, tudo isso, assim, infelizmente, é muito comércio, né? Até na nossa saúde. Porque eu falo, não pode trocar, você não troca esse medicamento, você toma esse daqui, especificadamente esse daqui. Todo laboratório ele tem são representantes. Né? Esses que entram com essa pastinha são representantes. Então, ele vai chegar lá e falar, doutor, nós lançamos esse medicamento aqui no mercado, o que acontece? Esse medicamento é para isso. Né? Então, você tem... esses medicamentos são levados aos profissionais que o qual receitam eles. Por exemplo, aqui é um cardiologista, né? Que é para pressão. Então, por exemplo, o ginecologista vai receitar, dar amostras de medicamentos sugeridos para aquela patologia que é a doença. Sim. Então, o que acontece? Tem muitos laboratórios que eles oferecem incentivos aos médicos. Entendeu? Oferecem incentivos. E o médico ganha. 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 A gente já viu isso tantas vezes na televisão, né, tantas coisas. Ganha viagem, ganha incentivo em cima da... Se ajudar a bater essa meta aqui, a gente paga um churrasco para você ir. A gente paga uma ida para a praia. Entendeu? Então, tudo isso é relativo. Viagem. Isso. Então, assim, não estou falando que são todos, gente. Então, a gente vai colocar isso na cabeça de vocês. E os médicos aí falam, mas o senhor falou que a gente faz. Não é isso. Não são todos. Acontece, tem essas situações, né, onde é que muitos médicos levam os seus pacientes a induzir que eles têm que comprar esse tipo de medicamento, que é esse que faz efeito. Né? Mas por quê? Ele está ganhando atrás disso aí também. A gente percebe. Nós, da área de farmácia, a gente ganha tanto como um como o outro.
Mas a gente prefere, eu, particularmente, com a minha parte de profissionalismo, eu prefiro dar opção para a pessoa, eu vou explicar ela, como estou falando para vocês aqui, eu explico para elas, né, como que é feito, né, o valor, diferença de um de outro. Aí a opção é dela. Entendeu? Mas eu gosto de explicar bem explicadinho. Isso eu tenho prova. Minha mãe cabulou com a medicação que queria, lembra? Queria só se fosse aquela. Sim. É aquele vermelho, que é uma cápsula vermelha para dor. Advil. Advil. Só servia se fosse o Advil, e tem que ser Advil. Mas e qual que é o Advil? O Advil hoje tem Ibupril, que é ibuprofeno, com uma cápsula gelatinosa. Agora, vocês vejam bem, Benegripe, por exemplo. Se é uma coisa tão assim, eles fazem propaganda de medicamentos na televisão, não é isso? Fazem. Então, se é uma coisa que vai te fazer tão bem, você precisa fazer tanta propaganda para você vender. Então, muito é comércio em cima. Tudo hoje, infelizmente, é comércio. É muito comércio. É questão de capitalização financeira. Então, trabalha muito em cima de saúde. Então, não se perde nada. Infelizmente, quem sai perdendo é aquele paciente que é mais humilde, né? Que precisa estar lá, e aí o médico coloca na cabeça dele que não tem que pagar, tem que comprar o original, porque é aqui que faz efeito. Agora, eu vou deixar bem claro para vocês. Mas aí tem o que acontece? Tem laboratórios, né? Tem laboratórios que são confiança, mas todos esses medicamentos são liberados pela Anvisa. A Anvisa autoriza. A Anvisa, então, não faz a autorização. Não vai para o mercado. Exatamente. Então, o que ocorre? Então, esse processo é um processo minucioso, porque se tiver a licença para fazer o comércio do medicamento, a Anvisa liberou. Então, se ela liberou, tem procedência, tem um efeito do medicamento, né? Então, é isso que funciona. Entendi. E, Lucimar, assim, vamos falar aqui desse período de pandemia. Nós sabemos aí que teve muitos produtos, muitos remédios, digamos assim, que foram muito procurados, né, por causa assim que muitos passava de um para o outro, que esse remédio vale, esse aqui que precisa, esse aqui que vai fazer efeito. O que você tem a dizer sobre isso? Esse período de pandemia, como que foi a questão de venda de medicamento? Pois é, veja bem, muitas especulações, né? Principalmente no início, que você realmente não sabia, hidroxicloroquina, né? Ivermectina, depois tinha aí outros medicamentos que apareceu, que era sugestional, sugestivo para poder tirar os sintomas, cortar o efeito do vírus no organismo. Então, assim, a gente sempre tratava, a gente sempre colocava com as pessoas a imunidade. O principal período é o quê? É a imunidade, porque, enfim, nenhum deles inibe de você pegar. Mas sim, era o tratamento que você tinha que fazer. Então, você tendo com a imunidade mais alta, o que ocorre? Automaticamente, aquilo iria passar pelo teu organismo de uma forma diferenciada. Né? Se você não tivesse nenhuma doença predisposta já, seja daquelas doenças mais de risco, seja respiratória, que é o que acumulava mais, né? Que acarretava mais uma parte para se prejudicar mais na doença, no caso. A gente sempre trabalhou com essa linha, a gente sempre trabalhou respeitando aí, né? A gente passava assim, a ivermectina sim, porque houve estudos comprovados que ela neutralizava um pouco, veja bem, neutralizava um pouco do efeito do vírus no organismo. Sim. Entendeu? Não que ela eliminava, mas ela ajudava a neutralizar um pouco do efeito, não ser tão agressivo, né? Tanto é que se tomava ele antes, se tomava ele como prevenção. Mas ivermectina é o quê? Antes era usado como um vermífugo. Isso. Né? O vermífugo, antifungo, antissármico também, né? Você utilizava ela dessa forma. Isso. Né? Então, se utilizava. Então, mas vai fazer mal? Na verdade, então, você está tomando um vermífugo, né? E, assim, no tratamento dele com contágio do Covid, você tinha que tomar as dosagens equivalentes a peso, né? Isso. Então, você tomava e aumentava a sua imunidade e aguardava os sintomas, até acabar a incubação do vírus no organismo. Até ser eliminado aos poucos, né? Você tem aquele período de contágio, tinha que ficar em isolamento. Então, o processo seria esse. Então, assim, é difícil falar sobre isso, porque houve várias especulações de medicamentos nessa época, né? Foi. Hoje, graças a Deus, estamos praticamente, assim, em vista do que aconteceu, hoje estamos, né, quase livres de tudo isso aí. O boletim está zerado várias. Exatamente, com as vacinas, né? Isso, foi muito bom. Tem prorrogado aí, você vê no Brasil, todo mundo todo, na verdade, né? Isso. Então, hoje nós temos casos aí, né, que são, em vista do que era antes, são bem mínimos agora que está acontecendo. Muito menos. Lá na farmácia onde eu trabalhei, a gente perdeu 3, naquela rede lá, perdemos 3 profissionais com esse tipo de problema, né, com Covid. Entendeu? Então, assim, coisas que a gente viu passando por lá e a gente tem que cuidar. Até hoje a gente tem que cuidar, porque não estamos livres, né? Exatamente. Então, nenhuma vacina é 100%, né? Não, a vacina ela vai te imunizar, o teu organismo vai te evitar, mas não quer dizer que você não corre o risco de ser contaminado. Sim, já
ou já várias pessoas que já tomaram a vacina foi contaminado, né? Mas na verdade não vem com aquela intensidade. Porque seu organismo já está numa reação com a vacina, né? Então automaticamente já fica ele ali com uma imunidade em cima do vírus. O corpo reconhece, lembra do vírus, né? E já tem a força para lidar com ele. Para combater ele. Isso. O nome do quadro, Lucimar, é Eu Amo Minha Profissão. E aí? Se aplica a você? Com certeza, senão não teria esses 22 anos em cima dela, né? Eu já tinha arrumado outro procedimento para se fazer. Realmente eu amo o que eu faço, né? Porque, veja bem, é bom ser reconhecido pelo aquilo que você faz, né? E eu, graças a Deus, eu faço isso com uma competência que Deus me deu. Né? Eu peço assim, que me capacite para cada dia eu fazer o meu melhor. Né? E eu sempre respeitei as pessoas em relação a isso. Tá? Eu não sou... Você vai na farmácia, você não vai me ver eu fazendo assim, vendendo 5, 6 medicamentos para a mesma finalidade. Né? Não comercializo, não sou aquele profissional que trabalha em cima da sua doença, fazendo aquilo um comércio para te vender 3, 4 medicamentos que você não necessita. Isso. Porque eu acho assim, eu me vejo em você... Eu vejo você lá na sua frente e penso assim, se fosse eu que estivesse lá. Se põe no lugar. Eu me ponho no lugar dos seus pacientes lá. E você vê, eu estou com uma dor aqui, assim, você vai explorar aquele momento de fragilidade da pessoa. Né? É lógico que a gente não vou ser demagogo e falar que, mas eu estou lá pela profissão. Pelo dinheiro também, porque a profissão vai me levar a isso, né? Vai poder melhorar cada dia mais. Mas, assim, eu faço o necessário realmente. A parte profissional, eu falo para os meninos, não adianta... Você hoje ganhar um cliente hoje de uma forma errada, ele se vender para ele de uma forma errada hoje, amanhã não vai voltar na farmácia que está. Isso. Então, você trata a pessoa da melhor maneira possível, né? Explica, seja um profissional competente. A palavra eu acho não existe num balcão de farmácia, tem que falar serve para isso, é isso que vai acontecer, você vai melhorar com esse medicamento. Então, é dessa forma que se trabalha. Porque, igual eu te falei no início, né? Achar, até a pessoa que vai lá com um problema, ela acha que vai resolver. Então, ela não quer uma opção que acha, ela quer uma opção que resolva. Então, nós estamos lá para isso. E respondendo a tua pergunta, realmente eu amo muito o que eu faço. Tem uma frase que diz assim, se você percebe a dor do outro, você é humano. Se você sente a dor do outro, você é um ser humano. E assim eu vejo o seu trabalho aqui de público, né? Parabenizar, viu? A gente acompanha você desde que você trabalhava na outra farmácia, a gente acompanha o seu trabalho, a gente procura o seu atendimento com a receita, na orientação, e exatamente da forma que você colocou aqui, você orienta, você apresenta as possibilidades, e a gente, né, de público aqui, a gente parabeniza pela essa atitude, a sua ética profissional, porque, como você disse, existem médicos e médicos. E existe aí, então, os auxiliares, os técnicos como você, que fazem a diferença no que se propõe a fazer. Nesse caso, ali atrás do balcão, né, recebendo a sua receita, aviando a sua receita da melhor forma possível, orientando, né, e nunca, como você disse, empurrando naquele paciente, naquele freguês, medicamentos que não vão ter utilidade ou até mesmo vários do mesmo efeito. Então, a gente parabeniza, sim, pela sua atitude. E agora, deixando aí o microfone para a sua disposição, para as suas considerações finais. Bom, vamos ser rápido, a gente só vai despedir, porque, na verdade, era 10 minutos, acho que já passou por quase meia hora, né? do nosso quadro aqui. Não, só quero agradecer. Mas foi muito enriquecedor. Eu que acredito que todos os espectadores estão gostando, né? Foi muito bem explanado e bem orientativo essa entrevista de hoje. Eu fico feliz em poder acrescentar alguma coisa, né, no quadro. E só tenho a agradecer realmente você, Simone, Jean, né, o pessoal aí trabalhando por trás dos bastidores, né, da GN Comunicação, por esse espaço, tá bom? E deixar, estamos lá, né? Vou vender meu peixe aqui um pouquinho agora. Isso. Vai lá. Estamos na drogaria Farmavila, tá bom? No Perimetral Sul 248. Ali okay? Pertinho do fórum, isso, pertinho do fórum ali, tá? Precisar da gente, tá bom? Aberto até às 21 horas, né? Isso, está aberto até às 21 horas. A gente estou lá o período todo, né? O dia que eu não estou, eu estou lá no fundo, que eu resido no fundo da farmácia, as meninas me chamam lá e tal. Então, toda hora a gente está lá. Isso. Né? Então, no horário de almoço, precisou, estou lá também. Tá? Então, estamos assim. Eu quero deixar bem claro para vocês, tem pessoas que já conhecem meu trabalho. Aqueles que não conhecem, eu trabalho que é uma responsabilidade, como se fosse a minha família, como se fosse um parente meu para me atender. Isso, com todo carinho, tá bom? E que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês, tá bom? Estamos aqui para acrescentar com Vila Rica novamente, mas assim, estamos aqui para ajudar,
de qualquer forma, a área médica, entendeu? Todas as áreas, estamos aí para fazer uma parceria realmente, para a gente trabalhar e levar a saúde, fazer a parte da saúde dentro de Vila Rica o melhor possível. Isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.